Ano. Boa quinta-feira para todos. Hoje nós teríamos que dar continuidade à nossa aula de ontem, que seria com a correção dos nossos exercícios. Mas eu preferi fazer de outra forma hoje. Eu preferi entrar na nossa matéria de empregos de sinais de pontuação e postar no final da aula a correção dos exercícios que vocês têm que fazer. Agora, que vocês já fizeram, né, no caso. Também posso dar a matéria que a gente tem hoje e depois vocês vão fazer mais um exercício e corrigir os dois depois, tá? Até o final da aula a gente decide como é que a gente vai fazer. Vocês devem estar achando estranho, falar assim, nossa, Márcia, nós vamos estudar emprego dos sinais de pontuação, mas a gente já estudou isso no 5º ano, 6º ano, 7º ano. Sim, nós vamos estudar. E se vocês lembrarem, lá de quando vocês estavam no 6º e 7º ano, quando vocês aprenderam os sinais de pontuação, vocês devem lembrar que os sinais têm a ver com a forma que a gente tem que ler uma determinada frase. Por quê? Sinais de pontuação acabam fazendo com que a gente tenha expressividade ou não na hora de falar determinada coisa. Se eu afirmo uma coisa, ponto final. Se eu exclamo uma coisa, ponto exclamativo. Se eu interrogo, estou fazendo uma pergunta. Se eu coloco entre aspas, provavelmente estou fazendo uma citação. Se eu ponho um travessão, vem diálogo, alguém vai falar alguma coisa. Se eu ponho reticências, o que será que essa pessoa queria falar? Botou reticências porque ela parou por ali e me deixou pensando no que eu quisesse. Se eu coloco ponto e vírgula, será que vai ter continuação? Eu acabei aquele assunto e vou começar outro? Se eu ponho 2 pontos, é porque eu vou fazer várias situações. Se eu ponho, deixa eu ver o que mais que vocês vão aprender. Todos esses pontos têm um porquê. Por isso que são vários pontos. E, na verdade, sinais de pontuação. E aí, tem gente que tem muita dificuldade para colocar ponto, para colocar vírgula. Tem gente que não põe ponto. Tem gente que escreve períodos gigantes, não bota uma vírgula, não põe ponto. E aí, fica um negócio esquisito. Como se a gente estivesse falando. Olha, por exemplo, como a gente está falando. Eu estou colocando ponto na minha fala? Não. Mas eu respiro, eu volto a falar, eu paro, porque senão eu vou virar uma máquina de falar e vocês não vão entender nada. E é isso que a gente vai ver hoje, por isso que a gente vai rever essa matéria hoje. E através de um texto que a gente vai ler na página 12, vocês vão perceber que alguns pontos, eles, principalmente final, o interrogativo e o exclamativo, eles nos dão margem para nos expressar, tá? Quando a gente fala pontual, sério, bravo, correto, eu vou usar o ponto final. Se eu quero me expressar de uma forma que chame sua atenção, por exemplo, eu vou usar a exclamação, né? Se eu quero fazer uma pergunta e ninguém tá me dando vazão para falar ou tá me dando atenção, eu falo, gente, posso falar dessa forma? Então, assim, esses sinais têm tudo a ver, por exemplo, com um texto que a gente vai ler agora, que é sobre teatro, ok? Então, olha bem esse texto, ele é assim. Saiba como fazer teatro pode ajudar em sua vida. Pessoas muito tímidas, pessoas muito fechadas, que têm dificuldade de falar, que têm dificuldade de se expressar, muitas vezes vão para a aula de teatro justamente por isso, para poder conseguir se libertar dessa timidez e aprender a se expressar. Adianta a gente, por exemplo, ir numa peça teatral e o cara tá lá igual uma múmia assim, parado? A gente vai falar, mas o que eu vim fazer aqui? Não é? Então a gente vai ler o texto, olha bem. Imagine, página 12, tá, gente? Imagine um lugar onde você pode ser o que quiser. Se jogar, se libertar das amarras psíquicas e sociais, fazer amigos e ainda estimular o corpo e a mente de forma integral. E mais, imagine que esse lugar será responsável por momentos de bem-estar, além de lhe proporcionar um maior conhecimento de si mesmo. Se você pensou em aula de teatro, acertou! Já parou para pensar em como estudar teatro pode mudar sua vida? Vocês já pararam para pensar nisso?
O teatro é uma das manifestações artísticas mais poderosas, principalmente por ser uma das mais completas. Em uma encenação, é possível sentir e observar toda a composição artística criada pela trilha sonora, pelas artes plásticas do figurino, composição cênica, a encenação, a dramaturgia, por meio das falas dos atores, a expressão psicofísica da interpretação e também a ordem lógica para montar todo o encadeamento que tenha sentido. Justamente, uma peça teatral sem ordem lógica, a gente não entende. Lembra o filme que a gente foi ver? O filme que a gente foi ver, ele não tinha uma ordem lógica. Ele não começou começo, meio e fim. O que aconteceu com o filme que a gente viu no cinema, para quem foi? Ele começou meio que misturado, uma cena de uma coisa lá do meio do filme, e aí depois que a gente foi, aí teve um desenvolvimento, aí lá no meio do filme que a gente viu praticamente o início, que a gente lembrou da menina, que era a bruxa, aquela coisa toda, e depois terminou. Quem foi ver esse filme com a gente percebeu que tem filme que não tem essa ordem lógica, e a gente tem que prestar muita atenção, porque senão a gente não vai conseguir entender o filme depois. E no teatro, muitas vezes acontece também. Eu vi uma peça de teatro uma vez, que a peça começava com um cara matando o outro. Aquilo era o fim, não é o começo. E aí, pra gente entender, a gente tinha que ficar muito atento, senão a gente não entenderia. Agora, é mais difícil, no cinema realmente isso acontece mais. Então, vamos lá. O teatro vai ao encontro da teoria das múltiplas inteligências, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, que diz que nosso cérebro possui diferentes áreas desenvolvidas, não só as inteligências cognitivas, como matemática, mas também as atividades lúdicas e artísticas. Por isso, a arte cênica é tão importante para o desenvolvimento humano. Tem gente que quando chega numa aula de teatro é travado, não consegue se expressar, não consegue falar o que pensa, o que sente, tem dificuldade em se colocar, tem vergonha, tem uns mecanismos travados que não consegue se soltar. E a aula de teatro, ela ensina você desde relaxar, impostar a voz, a própria parte de se expressar. Então, por isso, ela é tão legal. E aí, nesse texto lido, o autor apresenta as influências do teatro na vida das pessoas que o praticam. É possível notar que, apesar de ser um texto informativo, porque esse texto aqui é informativo, ele traz certa expressividade. Lembra quando eu estou lendo o texto e falo assim, e mais, né? Uma exclamação. Já parou para pensar nisso? Uma interrogação e assim por diante. O texto está escrito em pontuação adequada, de modo a auxiliar na construção dos efeitos de sentido que o autor pretende transmitir com seu texto, que é esse texto aqui. Através disso, nós vamos hoje estudar a questão das aspas, sabe? A questão da pontuação. Vamos começar com as aspas, ok? As aspas devem ser empregadas para destacar situações textuais. Eu li alguma coisa num lugar e quero colocar dentro da minha redação. Vou lá e coloco entre aspas. Não fui eu que falei, não fui eu que escrevi. Eu vi uma outra pessoa que falou num texto que eu li, num livro que eu li. Coloco aspas, é uma citação. Destacar vocábulos ou expressões, mesma coisa. Peguei um vocábulo de um determinado lugar, quero colocar. Teoria das múltiplas inteligências, coloco entre aspas. Tá? Transcrever trechos de um texto. Peguei um texto, coloquei coisas de outro texto dentro, transcrevo através de aspas. Substituir o travessão para indicar a fala ou pensamento do personagem. Às vezes, no meio do texto, tem pessoas que, ao invés de colocar um travessão, porque foi a fala de um personagem, bota entre aspas, porque aí a gente sabe também que a pessoa está falando, certo? Reticências. Vamos ver o segundo aqui. As reticências são geralmente empregadas para indicar algum tipo de emoção, tá? A pessoa ficou nervosa, resolveu chorar e agora para de falar. Aí, reticências, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, certo? Depois, expressar dúvida, quando a gente coloca 3 pontinhos assim, não sei o que vai acontecer, é uma dúvida. Depois, interromper a fala do personagem ou do narrador,
tá? Como aqui no exemplo aqui. Já estou com saudades de Olivia, mas daquele mocinho... Ele era esquisito, né? Então, assim, eu interrompi a fala e continuei falando daquela outra pessoa, mas de uma outra forma, coloquei reticências. Indicar hesitação. Por exemplo, eu quero falar uma coisa, mas assim, eu não sei se eu fico hesitando, não sei se eu posso falar. E aí o exemplo aqui tá assim: dizem que ele se suicida, Marcelo, mas eu não sei se eu posso estar falando isso. Então, também coloco reticências. E indicar continuidade. Quando eu não pego todo o período ou toda uma frase que eu quero colocar, eu coloco reticências. Lembra que eu falei que a gente põe entre colchetes? Quando a gente põe assim é porque tem coisas que tinham na frente disso que eu tô citando, mas que eu não resolvi não colocar. Então eu ponho colchetes, 3 pontinhos, reticências, tem coisa lá pra frente e terminou, certo? Ponto e vírgula. Quando é que a gente usa ponto e vírgula? Tá aqui. O emprego de ponto e vírgula indica uma pausa maior que da vírgula. É geralmente usado para separar itens de uma enumeração, aquilo que eu disse para vocês. Não é pra gente ficar colocando vírgula o tempo todo. Eu quero separar, por exemplo, enumerar coisas que eu vou falar. São várias coisas. Como que eu falo? Eu coloco ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Ele tem uma pausa maior que a vírgula, certo? Depois, separar orações quando o interior delas já houver vírgula. Eu vou colocar 2 frases, tenho 2 orações e eu já tenho vírgula lá. Eu não posso ficar pondo vírgula o tempo todo. Eu ponho ponto e vírgula, certo? Num outro vídeo, eu vou continuar a explicação da pontuação, tá bom? Um minutinho aí que a gente já volta.